Vamos lá para mais um tema de hoje, mas antes faça sua inscrição no canal para que você tenha acesso aos vídeos, aos conteúdos sobre os concursos da carreira jurídica e sobre temas do mundo jurídico em geral. Então vamos ao tema de hoje. O crime, o peculato de uso é crime? Essa é a indagação do tema de hoje. Mas antes de adentrarmos no tema propriamente dito, temos que ter uma noção sobre o que é o peculato, o crime de peculato. O peculato é um crime que está ali definido no artigo 312 do Código Penal, que diz que quando o servidor público se apropria com ânimos definitivo de determinado bem público, móvel, valor ou dinheiro, a qual tem a posse em detrimento do cargo público, ele estará cometendo um peculato apropriação, que é o peculato propriamente dito. Já o peculato de uso, segundo a doutrina e construção jurisprudencial, o peculato de uso é aquele peculato no qual o servidor público ele usa de forma temporária determinado bem público e logo depois devolve, ou seja, ele não tem um ânimo definitivo ali de se apropriar do bem público. Aí vem a pergunta, o peculato de uso, ele é crime? Vai depender do caso concreto. Por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência majoritárias fazem uma diferenciação entre bem público fungível e consumível, para que haja ou não o crime aí de peculato uso ou o crime de peculato desvio. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritária, quando o bem público ele é fungível e consumível, ocorrerá o crime de peculato uso ou peculato desvio. Como assim, Márcio? Vamos dar um exemplo aqui. No caso, um servidor público, ele utiliza determinada verba pública, dinheiro público, para pagar uma dívida particular. E ele paga a sua dívida particular, mas logo depois repõe, devolve aquele dinheiro público que ele utilizou, antes de ser descoberto. Nesse caso, mesmo que ele reponha o dinheiro público antes de ser descoberto, haverá aí o crime de peculato uso ou, para alguns, o crime de peculato desvio. Por quê? Porque, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária, como o dinheiro é um bem consumível, ou seja, quando ele é usado, logo de pronto ele é consumível, e ele também é um bem fungível, ou seja, é um bem facilmente substituível por outro bem da mesma espécie, no caso o dinheiro, então, nesse caso, por mais que o uso do bem seja ali temporário, haverá o peculato de uso, ou, para alguns, o peculato desvio. Já se o bem público não for fungível e não for consumível, não haverá o crime de peculato de uso. Tá bom? Um exemplo de bem não fungível e não consumível. O policial está ali com a sua viatura em horário de serviço e ele pega a viatura e vai até o colégio do seu filho para pegá-lo e deixá-lo em casa. E no intervalo aí de 1 hora, e ele está em serviço. Então, ele utilizou a viatura, veículo ali público, para uma finalidade particular, que foi pegar o seu filho no colégio. Então, nesse caso aí, se formos analisar a natureza jurídica do bem usado, utilizado, que é a viatura, vamos perceber que é um bem não fungível, ou seja, que não é facilmente substituível, e também que é um bem não consumível, ou seja, não é um bem que você, quando usa, logo de pronto é consumido. Então, nesse caso aí, como é um bem não fungível e não consumível, no caso o veículo, a viatura utilizada pelo policial para finalidade particular, então nesse caso aí não haverá o crime de peculato uso ou, para alguns, o crime de peculato desvio. Não haverá, tá bom? Porque o bem não é fungível e não é consumível. Aí, então, Márcio, então quer dizer que não haverá crime nesse caso? Haverá
segundo a doutrina e jurisprudência majoritária, a improbidade administrativa, segundo o artigo 9º, inciso 4 da Lei 8.429, que fala da lei da improbidade administrativa, ou seja, seria um caso aí de enriquecimento ilícito por parte do policial. Por mais que não seja peculato uso e nem peculato desvio, pelo fato do bem não ser consumível e não ser fungível, vai configurar a improbidade, segundo a Lei de Improbidade Administrativa 8.429, artigo 9º, inciso 4, enriquecimento ilícito por parte do policial. Mas, Márcio, tudo bem. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritária, nesse caso aí da viatura, não configuraria peculato uso, mas configuraria improbidade administrativa. Mas ele também utilizou a gasolina da viatura. E a gasolina da viatura é um bem consumível e é um bem fungível. Então, nesse caso aí, não haveria o peculato não uso ou o peculato desvio. Se formos analisar esse fator da gasolina, no caso concreto, poderia sim. Por quê? Porque a gasolina, como falamos anteriormente, é um bem consumível e fungível. Então, se o policial ele utiliza a viatura para pegar o seu filho no colégio e depois volta ali para o serviço, como ele gastou determinada quantidade de gasolina e esse bem é facilmente consumível e fungível, ele vai poder sim estar ali praticando o crime de peculato uso ou, para alguns, o peculato desvio. Para outros também, dizem que, no caso aí, poderia se aplicar aí o princípio da insignificância. Porém, existe divergência, porque o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública não seria aplicável. Então, há essa análise aí também no caso concreto, né? Se pode ou não aplicar o princípio da insignificância, nesse caso aí da gasolina, que é usada que é utilizada na viatura para um fim particular. Se poderia ou não também utilizar aí o princípio da insignificância. É uma hipótese que tem que se analisar no caso concreto, pois, segundo a jurisprudência majoritária, o princípio da insignificância não é aplicado nos crimes contra a administração pública. Tá bom? Aí existe exceção, Márcio, quanto a essa questão da diferenciação, se vai ocorrer crime de peculato, só se o crime for, se o bem público usado for fungível e consumível? Existe. No caso do peculato uso praticado pelo prefeito, que segundo o Decreto-Lei 201/67, artigo 1º, diz que, independente se o bem utilizado é fungível ou consumível, no caso do prefeito, se ele usar bem público ou serviço público para fim particular, ele estará cometendo peculato uso. Tá bom? Por quê? Porque é uma previsão expressa no Decreto-Lei 201/67, artigo 1º. Tá bom? Só no caso de prefeito, independente se, no caso concreto, vai se analisar ou não se o bem é fungível ou consumível. Tá bom? Então, resumindo, peculato uso é crime? Depende. Peculato uso, crime? Peculato uso vai ser crime? Depende. Segundo a doutrina e jurisprudência majoritárias, se o bem usado pelo servidor público for fungível e consumível, haverá sim o peculato uso ou, para alguns, o peculato desvio. Se o bem não for fungível e nem for consumível, não haverá o crime de peculato uso nem o crime de peculato desvio, mas, porém, ocorrerá o ilícito de improbidade administrativa, conforme a Lei 8.429, artigo 9º, inciso 4, que fala do enriquecimento ilícito do servidor público, no caso de improbidade. Tá bom?
E não se analisa essa questão de bem fungível ou consumível no caso do prefeito. Por quê? Porque há uma previsão expressa no artigo 1º do Decreto 201 de 67, que fala da responsabilidade do prefeito, que no caso do prefeito utilizar bem público, móvel ou serviço para fim particular, ele estará cometendo o peculato uso, independente se o bem utilizado pelo prefeito é consumível ou fungível, tá bom? Então, esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.